Tudo bem, irmãos? Nesse estudo de hoje, eu queria falar sobre a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus. É muito breve esse estudo, porque o assunto é extremamente amplo e bem complexo, tá? Então eu vou só estar me atendo a um pequeno detalhe desse estudo e abrindo portas para que sejam feitos outros estudos sobre o Espírito Santo. Tá? Então, não pretendo exaurir o tema, né, do assunto Espírito Santo, seria impossível fazê-lo, né, por causa do número de oportunidades, a complexidade do tema, a magnitude individual de cada um deles e a profundidade que se quer chegar em cada um deles. Então, não poderia fazer isso jamais num estudo só e rápido assim, né? Outro objetivo desse estudo é mostrar de forma bem breve as implicações do Espírito Santo na nossa vida, tanto na nossa vida espiritual quanto na nossa vida material, tá? E, claro, suscitar novos temas a serem levantados. É prerrogativa soberana e única do Espírito Santo convencer a consciência dos homens, das pessoas, sobre as verdades do Evangelho. Tá? Não nossa, portanto, não pretendo colocar nenhuma definição definitiva, sabe, final, porque é o Espírito Santo que vai fazer isso, né? E outra coisa também que eu pretendo atingir nesse estudo, né, é que o cristão ele deve aprender a se basear na demonstração da verdade dada pelo Espírito Santo e não pela profusão de palavras dos homens, né, que tentam convencer-nos da verdade, né? E só por um acaso, sem o Espírito Santo a nos convencer dessas verdades, não haveria nenhum cristão no mundo, nem eu, nem você. Ok? Como bibliografia e referências, eu usei o livro do J.I. Packer, que é o Conhecimento de Deus, a Bíblia de Estudos de Hiri, né, o texto e os comentários, a Bíblia também de estudo de aplicação pessoal da CEPAD, né, a Bíblia online da YouVersion, né, onde eu peguei todas as diversas versões da Bíblia para encontrar as palavras, né, e duas pregações do pastor Paulo Júnior, que eu vou estar colocando aí também o link para vocês. São duas pregações bem similares, mas que colocam algumas verdades, algumas perguntas, né, em discussão, tá bom? E outra coisa, onde tiver esse sinalzinho desse E dentro de uma bola vermelha, eu estou indicando que ali eu não vou estar indo com muita profundidade, mas eu vou estar falando de alguma coisa que talvez para um estudo futuro seja interessante nós fazermos, nós nos delongarmos mais, nós estudarmos um pouquinho mais, ok? Então, seguindo em frente, a doutrina da Trindade é também uma área de estudo, né? E eu só vou ler aqui o que foi que eu escrevi para que a gente tenha isso como referência também. Esse é o Deus adorado pelos cristãos, o Jeová triuno. Esse é o âmago da fé cristã em Deus e é esse mistério revelado da Trindade. O cristianismo se apoia na doutrina da Trindade, a tripersonalidade de Deus, tá? Como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Algumas pessoas presumem que porque essa doutrina ela é inescrutável, o que quer dizer inescrutável? É muito difícil de ser compreendida, ela é insondável. Muitas pessoas acham que isso é uma velharia teológica, né, que é perfeitamente dispensável. Algumas pessoas creem nisso, né? Só por um acaso, nós estamos vivendo alguns temas na atualidade que também falam sobre isso, certo? Velharias teológicas que a gente poderia estar muito bem alterando na Bíblia para que ela se atualizasse e recontextualizasse. Então, muito cuidado, né? Então, a prática dos dias de hoje parece que reflete essa ideia. Se nós olharmos ali no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 1,
nós vamos ler o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O apóstolo João, ele nos apresenta o mistério das duas pessoas distintas na unidade de Deus. Sem dúvida, é um dos pontos mais profundos da teologia, e João nos leva direto para esse ponto. Por quê? Porque ele sabe muito bem que se nós não entendermos este ponto, muito provavelmente nós vamos ter mega dificuldade para compreender e aceitar o fato de todas as palavras e as obras de Jesus de Nazaré, tá? Então, nós também vamos ter dificuldade em compreender e aceitar que, de fato, Jesus é, na verdade, Deus, o Filho, a segunda pessoa. A intenção de João não era apenas dizer de duas pessoas, assim dele falar da pluralidade, da diversidade de pessoas na divindade. Enquanto Salvador, o nosso Salvador, Cristo Jesus, nos prometeu ali também em João 14,16, a dádiva de um outro Consolador, ou seja, a terceira pessoa nessa trindade. Queria fazer uma oração inicial, algo bem simples e bem direto. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado, Pai. Obrigado por mais um dia na Tua presença, mais um dia lendo a Tua palavra. Enche-nos, ó Pai, do Teu Espírito para que nós possamos estudar sobre o Seu Espírito. Vem conosco, Pai. Enche o nosso coração, abre o nosso coração e a nossa mente para que nós possamos aceitar, entender, observar e principalmente passar a respeitar e saber que o Senhor, através do Seu Espírito, é a terceira pessoa da Trindade. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Vamos lá, vamos em frente. Quem que é o Espírito Santo? É uma coisa a se estudar, é um tema vastíssimo, né? Mas quem é essa terceira pessoa? Ela não é nem a menor, nem a menos importante, né? A sua participação do Espírito Santo na Trindade. Ela é em pé de igualdade com o Pai, Deus Pai, com o Filho, Deus Filho, em pé de igualdade, da mesma responsabilidade, da mesma importância, merecendo o mesmo louvor. O Espírito Santo é uma pessoa, não é uma fumaça, não é uma energia etérea que passou por aqui e nós sentimos. Não, ela é uma pessoa, tá? E como pessoa, ela tem reações. Tá? Então ela tem emoções, tem sentimentos, tem pensamentos, tem vontade, tem escolha, tem arbítrio, ela interage, ela fala, ela ouve. E no slide nós vamos estar colocando também as referências disso daí na palavra do Senhor. Na realidade, o Espírito Santo sempre foi cercado de muito misticismo, né? Como se fosse uma energia, um poder, um agir, um mover, um frenesi, um êxtase, um transe, uma energização espetacular sobre o crente, que é objeto da ação do Espírito Santo, né? E que esse Espírito Santo levaria essa pessoa a fazer coisas que ele não normalmente faria, sabe, pular no chão, babar, falar, sabe, um monte de coisa desconexa. Não. O poder por trás disso, tá? Pode ser o poder da persuasão, pode ser o poder da sugestão, pode ser até mesmo alguns poderes demoníacos, mas com certeza não é o poder do Espírito de Deus. Ok? Indo em frente. O Espírito Santo é uma parte indissolúvel e inseparável como corpo e membro da Trindade, né? E junto com os outros membros da Trindade faz parte, claro, dessa Trindade, e nós podemos ver isso ali em alguns versículos da Bíblia. Realiza obras que só Deus pode fazer, possui atributos divinos incomunicáveis e absolutos, como foi visto na pregação de ontem, no dia de ação de graças pelo pastor Knight. Tá? E se nós formos olhar o nosso próprio credo apostólico, que está nas últimas páginas da nossa Bíblia comemorativa de 60 anos, nós vamos ver ali: creiam em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, creiam em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,
E o terceiro diz: creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Tá? Então, o Espírito Santo está em todos sentidos, ele está embrenhado na nossa vida espiritual e material. Agora, vamos ver, por exemplo, onde estava o Espírito Santo no Velho Testamento, no Antigo Testamento. Nós podemos vê-lo na criação, né? Na criação, na vida, na ordem, na beleza, na preservação dessa criação. Podemos ver também no homem, né? O seu relacionamento pessoal com os homens no Antigo Testamento era limitado, pois nem todos experimentavam a sua ação. Temos aqui depois alguns outros temas que nós podemos conversar sobre isso, tá? Uma das ideias é que o relacionamento do Espírito Santo, ele capacitava os homens para certas obras e trabalhos. Era uma habitação seletiva, não estava o tempo todo com eles, mas habilitava para certas obras e trabalho. E também evitava, restringia o homem ao pecado e ao mal. Então, continuando ainda no Antigo Testamento, nós podemos ver na revelação aos homens, todas as vezes que o Espírito Santo se revelou e revelou o Pai aos homens, né? Nós podemos ver ali em Noé, nós podemos ver em Abraão, né? Como se fosse uma auto-manifestação de Deus, a teofania de Deus, né? Como o fogo ali, Moisés e a sarça ardente, né? Como o azeite, quando Eliseu multiplicou o azeite nas botijas da viúva. Tá? E como é que nós vemos isso hoje no Novo Testamento? Tá? Nós vemos ali em João 14, 16, 17 e 26. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Vós os conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Jesus falando para seus discípulos. Continuando, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Se nós olharmos também e lermos ali em Atos 19, 2, nós também vamos ver como base desse nosso estudo, né? Paulo perguntando para os discípulos em Éfeso, né? Perguntou-lhes: recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. A presença de Cristo também, aliás, do Espírito no Novo Testamento, é quando Cristo ensina que o Espírito Santo habitará os crentes, ajudará os discípulos a lembrarem dos fatos da sua vida de Cristo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, ensinará os crentes a verdade. Isso também é uma possibilidade de estudo para o futuro, né? Outras possibilidades de estudo, né, que nós já falamos também, nós falamos, creio que há 2 aulas atrás, né, nós falamos sobre as águas do Espírito. Então, as figuras e representações do Espírito Santo na Bíblia são a pomba, fogo, água, azeite, selo, vento. Todas essas são figuras do Espírito Santo na Bíblia, né? Quais são as obras e os ministérios do Espírito Santo, sem os quais nós não faríamos nada? O Espírito Santo nos ensina, nos orienta, nos consola, nos revela, nos convence, nos regenera, intercede por nós, nos santifica, nos comissiona, certo? E age nos homens. Tudo isso são obras e ministérios do Espírito Santo trabalhando em nós. Para quê? Para nos aconselhar, para nos exortar, para nos fortalecer, para nos estimular, para nos inspirar. Correto? Vamos lá, vamos em frente. Quando a gente fala sobre o Espírito Santo, muita gente lembra apenas de dons, certo? Então, vamos só gastar um pouquinho de tempo aqui, mas esse é um estudo também
dedicado e bem grande à parte. Tá? Qual que seria uma definição de dom? Seria uma capacidade dada por Deus, uma dádiva, né, ao crente para o desempenho de um serviço. Não é um procedimento, não é um lugar de serviço, não é apenas um grupo etário. Tá? E o que seria um talento? A gente sempre fala dons e talentos, né? E talento seria uma disposição sobre uma habilidade existente. Por exemplo, eu tenho uma habilidade matemática, eu tenho uma habilidade de fazer artesanato, eu tenho uma habilidade de cultivar a terra, de construir casas. Tá? Então, quem é a distribuição, quem é responsável pela distribuição desses dons, né, e pelo aprimoramento através do talento? É o Espírito Santo. O Espírito é a fonte. Todo crente tem pelo menos um dom, mas não tem todos. E ele os tem definitivamente, diferentemente do Antigo Testamento, quando era dado temporariamente, quando fazia habitação temporária. Né? E voltando aos dons e talentos, né? Como é que faz o desenvolvimento desses dons? Essas capacidades podem e devem ser desenvolvidas e aprimoradas. Primeiro, elas têm que ser conhecidas. Qual é o seu dom? Para você poder trabalhar com ele. Segunda coisa, ele pode ser desenvolvido e aprimorado. O dom do ensino, por exemplo, pode ser sempre lapidado através do estudo. Né? Agora, imagina associar esse dom com um talento que você tenha, por exemplo, de fazer artesanato. O que acaba acontecendo? As mulheres do grupo de bordado da igreja, que estão fazendo isso com tanta maestria agora, certo? Elas têm o dom e têm o talento. Então, está sendo usado. Ou seja, é para ser usado esse dom, não é para ficar guardado dentro de casa. Continuando, né, sobre dons e talentos, a ação do Espírito Santo para os nossos dons e talentos, nós podemos ver tudo isso, essas listas ali em Romanos, em Efésios, tá? Também temos um pouco ali em Coríntios, mas deixa eu só dar uma discorrida rapidamente sobre o que está ali em Romanos 12, de 6 a 8. Por quê? Porque nós somos um só corpo em Cristo. Né? Então, lendo a palavra, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se em fazê-lo, ou o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui, com liberalidade, o que preside, com diligência, quem exerce misericórdia, com alegria, certo? Vamos voltar, eu coloquei algumas palavras aqui, em vermelho seriam os dons, e em azul, alguns verbos de ação. Olha só, nós precisamos de dedicação, nós precisamos de esmero, nós precisamos de liberalidade, nós precisamos de diligência, nós precisamos de alegria. E isso me lembra muito os Salmos 33, 3, onde ele fala que nós devemos fazer tudo com arte e júbilo, com arte, com qualidade, com atenção e com júbilo, com alegria, com disposição de estar fazendo aquilo. Tá? Ou seja, nós temos os nossos dons e talentos e devemos fazer tudo isso com alegria e com a melhor qualidade possível que nós possamos fazer. Ok? Indo em frente, tem mais uma coisa, né, que o Espírito Santo nos dá, que seriam os frutos do Espírito. Né? Se nós olharmos ali em Gálatas 5, 22, nós vamos ver uma lista desses frutos do Espírito. Logo acima, tem tudo aquilo que é negativo, né? Mas em Gálatas 5, 22, é tudo aquilo que é positivo. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Tá? A presença hoje do Espírito Santo, né, como está ali descrito em João 14, 16, né, é aquela palavra, né, vos enviarei um outro Consolador. Olhando as diversas versões da Bíblia, nós encontramos palavras diferentes, mas que querem dizer, vamos dizer assim, a mesma coisa. Né? Vou estar descrevendo aqui um pouquinho. Então, essa palavra Consolador
ela está presente na Almeida Revista e Ampliada, na Nova Almeida, na Almeida Século XXI, na Almeida Revista e Corrigida, tá? Na versão NVT está escrito encorajador, na versão da linguagem de hoje está escrito auxiliador, tá? O conselheiro está na nova versão internacional, paráclito está na tradução brasileira, tá? E essa expressão ela é rica de significados, que requer uma pessoa notável para fazer tudo isso. A ideia de estímulo, apoio, assistência, cuidado, ensino, aceitação de responsabilidade pelo bem-estar alheio, tudo isso está implícito nessa palavra. Né? Outro consolador, por que outro? Porque Jesus foi o primeiro. E a função desse outro é continuar essa parte do ministério de Jesus, né? Tudo que ele mesmo fez relacionado ao amor, ao cuidado, à instrução paciente, ao cuidado com o bem-estar dos seus discípulos nos 3 anos de ministério que ele teve. Como exemplo para todo mundo, né? Todos aqueles que creem em seu nome, ele vai ser o consolador, ele estava dando essa instrução, esse cuidado, esse amor, tudo isso para essas pessoas. Né? Então, a pessoa e a obra de Cristo são um assunto constante. A gente sabe disso, né? Constante na igreja. Está sempre sendo debatido. Entretanto, todavia, porém, mas, a pessoa e a obra do Espírito Santo é desconhecida ou constantemente ignorada. Né? É aquele texto que nós vimos ali em Atos 19:2. Vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Nem sabíamos que existia o Espírito Santo. É mais ou menos isso que a gente está aqui. A gente nem sabe que o Espírito Santo é uma pessoa, a gente nem sabe que o Espírito Santo é alguma coisa palpável. Não é somente uma energia, a gente vai ver isso aqui. Tá? Então, assim como Jesus veio em nome do Pai, tá? Agindo como seu representante, falando as palavras do Pai, fazendo as obras do Pai e testemunhando plenamente sobre quem ele representava, que era o próprio Pai, o Espírito, da mesma maneira como Jesus veio representando o Pai, o Espírito viria em nome de Jesus para agir no mundo, tá? Como seu agente e testemunha. João assim registra, né, a revelação do Senhor sobre o mistério. 3 pessoas e um Deus, o Filho realiza a vontade do Pai e o Espírito a vontade do Pai e do Filho. O Espírito vem aos discípulos para estar com vocês para sempre e exercer o ministério de consolação em lugar de Cristo. Cristo se foi preparar uma morada para nós, mas deixou aqui o Espírito. O Espírito é agente de Jesus. Ele é a representante de Jesus. Tá? Então, podemos até dizer que Deus Pai é o autor, o criador dos planos, Deus Filho executa cada um desses planos, né? E Deus, o Espírito Santo, os transfere e os aplica em nós. Em nós. Então, o Espírito Santo é aquele operacionalizador de todas essas coisas, de todos esses planos, né? que Deus cria e o Filho executa. Né? Então, se a obra de Cristo foi importante para a igreja, para os crentes e para o mundo, né? Então nós podemos também acreditar que assim o é importante a obra do Espírito Santo. Entretanto, hoje, não é essa a impressão que a gente tem. Não é essa a impressão que a gente tem. Tá? Então, é mais ou menos como se a gente fizesse o seguinte: a gente desse uma folha de papel, uma caneta, régua, material, para bastante pessoas que tenham capacidade de desenhar e tudo mais, e você selecionasse cada uma dessas pessoas para você fazer uma parte do corpo humano. Um vai fazer a cabeça, o outro vai fazer a orelha, o outro vai fazer a boca, o nariz, os olhos, o outro vai fazer o tórax, o outro vai fazer os braços, as pernas, os pés, certo? E você vai pedir para as pessoas fazerem isso individualmente, sem uma conversar com a outra. Aí você depois vai pegar todos esses desenhos e vai juntar num desenho só. Certo? Num desenho completo de um corpo humano.
o que você acha que você vai obter como resultado? Você vai obter uma coisa muito estranha. Então, o Espírito Santo, ele forma uma unidade orgânica a partir de muitos e diferentes membros do corpo de Cristo. Tá? A gente pode ver um comentário sobre isso ali na carta aos Coríntios, 1 Coríntios 12, de 12 e 13. Né? Essas constituições do corpo exigem que todos os membros, mesmo aqueles que pareçam que não têm importância alguma, eles funcionem em harmonia, certo? Há uma necessidade primordial de dependência mútua dentro da igreja, tá? De um respeito, de um cuidado recíproco dentro da igreja com relação aos seus membros, com relação a obter esse corpo final. Né? Na igreja, os membros mais fortes, física e espiritualmente, tá? Os membros mais fortes devem olhar pelos mais fracos, né? Em todas as áreas, não apenas nas áreas espirituais. Correto? Bom, estamos chegando ao ponto que eu estava querendo comentar hoje com vocês. Tá? Qual é o impacto da não existência do Espírito Santo? Sabe? Se ele não tivesse existido, se Jesus não tivesse vindo, a gente sabe muito bem qual seria o impacto, certo? Nós seríamos os mais tristes, porque não teríamos nada além desta vida aqui somente, tá? Não iríamos para a nossa casa eterna e a outros desdobramentos. Mas com relação ao Espírito Santo, o que será que estaria acontecendo? E só por um acaso, é absurdo, né? O pouco interesse e o pouco conhecimento sobre o Espírito Santo demonstrado por quem professa tanta preocupação a respeito de Cristo. Os cristãos, eles estão cientes da falta que faria em suas vidas se acaso nunca tivesse acontecido a encarnação ou a expiação de Jesus. Sabem que estariam perdidos porque não existiria nenhum Salvador. Mas também não faz ideia do mundo, da ausência do Espírito Santo, como que isso afetaria as pessoas, a igreja e talvez até mesmo ao próprio Senhor Jesus. Vamos dar uma olhada nisso. E aí vem uma pergunta muito interessante. Como é que você justifica essa negligência? Isso é negligência. Como é que você justifica essa negligência com relação ao ministério do agente enviado por Cristo, que é tão importante, para dar andamento à sua missão, a missão de Cristo, a missão de salvação? O que a gente está dando como justificativa? Está faltando tempo? A tarefa é muito complexa? Sabe? Falta capacitação sua para que você leve essa tarefa adiante? O assunto é inescrutável, como foi dito anteriormente? Vale a pena uma reflexãozinha, né? Vamos ver os impactos da sua não existência. Fazer uma pergunta: a obra do Espírito Santo, ela é realmente importante? Né? Se não fosse essa ação e essa obra, acho que a primeira coisa que não haveria era o próprio Jesus Cristo. Né? Por quê? Porque nós vemos a intervenção do Espírito Santo, a participação do Espírito Santo em diversas fases da vida de Jesus, mas bem principalmente, né, na sua concepção. Nós podemos ver ali em Mateus 1,18 ou em Lucas 1,35 que foi através do Espírito Santo que Jesus Cristo foi concebido na Virgem Maria. Ok? Também nós podemos ver sobre a infância dele, o batismo, a tentação, o início do ministério, a morte dele, a ressurreição e a nossa adoção como filhos, a participação do Espírito Santo nisso. Né? Sem o Espírito Santo não haveria também, pensando de uma maneira bem pragmática, né, o Evangelho e nem existiria o Novo Testamento. Né? Por quê? A tarefa que Cristo deixou aos seus discípulos foi a deles serem testemunhos até os confins da terra. Mas eles não tinham sido bons alunos, não conseguiam entendê-lo, faziam as coisas meio às avessas de vez em quando, faziam umas perguntas que saem de baixo. Né? Na hora de dizer que o conheciam, negavam isso, né? Não compreenderam os seus ensinamentos. E como é que poderiam esperar melhorar agora que o mestre for embora? Né?
Então, logo eles estariam misturando a verdade do Evangelho, que tinha sido real, que tinha sido vivido por eles, né, com uma série de equívocos bem intencionados, coisas que, sabe, iriam reduzir rapidamente o Evangelho a uma outra coisa maluca, sem qualquer esperança, né? Puxa vida, hoje eu estou tomando uma surra aqui desse computador. Então, o testemunho seria rapidamente reduzido, uma confusão distorcida e deturpada, embora eles possuíssem boa vontade, né? As seitas e as correntes filosóficas que estavam em voga naquela época, né? Eles iam absorver o Evangelho, iam destruir o Evangelho e iam fazer sumir completamente o Evangelho, né? Também não existiria o Evangelho nem o Novo Testamento. Além dos discípulos e apóstolos, né, eles perderem toda vamos dizer assim, a noção e aprenderem novamente com o Espírito Santo das ações de Jesus, né, eles também não iam conseguir escrevê-los, né? Então, por exemplo, aos apóstolos o Espírito se manifestou revelando e inspirando para que eles escrevessem corretamente, fidedignamente o Evangelho, né? O que é uma revelação? É um desvendamento de algo que era previamente desconhecido, ou seja, um mistério, né? O que é uma inspiração? É um processo divino de supervisão dos autores humanos, né, da Bíblia, para que eles escrevessem através das suas próprias personalidades, dos seus próprios estilos, né? Eles compusessem e registrassem sem erro e completamente as palavras de Deus para a revelação ao homem, tá? E quem é o autor de ambas, a revelação e a inspiração? É exatamente o Espírito Santo, tá? Agora, nós, normais mortais, né, nós lendo a palavra seria fechado para nós, né? Nós não teríamos condição de entender completamente, mas aí o Espírito Santo, ele se manifesta a nós, nos iluminando, nos abrindo a mente, abrindo os nossos olhos, restaurando a nossa visão espiritual, tá? Capacitando os pecadores a perceber que o Evangelho é realmente a palavra divina, né? Que as Escrituras são a palavra do Senhor e que Cristo é verdadeiramente o Filho de Deus. Se não tivesse o Espírito Santo, não seríamos convencidos disso, não teríamos essa iluminação. Então, quando o Espírito vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Tá? Outra coisa, nós não devemos pensar que nós podemos provar para os outros as verdades do cristianismo através dos nossos argumentos, das nossas palavras. Tá? Ninguém, a não ser o Espírito Santo, pela sua própria obra poderosa dele, de renovação do coração endurecido, pode provar essa verdade. Tá? Então, chegando a uma conclusão, né? É prerrogativa soberana e única do Espírito Santo, né, de Cristo, convencer a consciência das pessoas sobre as verdades do Evangelho de Cristo. Tá? A testemunha humana de Cristo, que somos nós, os crentes, os cristãos, nós devemos aprender a nos basear e as nossas convicções não em brilhantes apresentações da verdade pelo ser humano, mas na poderosa demonstração da verdade real pelo Espírito. Tá? Os homens creem quando o Evangelho é pregado, não por causa das nossas palavras, mas porque o Espírito está se manifestando desse modo. Tá? E sem o Espírito, não haveria um só cristão no mundo. Como já foi dito, nem eu, nem você. Pergunta básica: como é que nós temos tratado o Espírito? Como é que nós temos tratado o Espírito Santo? Aqueles cuidados, aquela honra, aquela reverência, aquela adoração, aquele respeito que nós temos a Deus Pai, ao Deus Filho, nós temos também pela pessoa do Espírito Santo? Não? Nós temos que demonstrar isso. Nós temos que provar isso. Certo? Queria somente fazer uma oração de encerramento.
agradecer a todos. Podemos fechar nossos olhos? Obrigado, Pai. Obrigado, Filho. Obrigado, Senhor Espírito Santo. Obrigado, Senhor Deus. Faz-nos compreender, ó Pai, a tua triunicidade, Pai. Faz-nos compreender, ó Pai, que são 3 pessoas em uma só, e todas elas são merecedoras do nosso respeito, da nossa honra, do nosso louvor, da nossa adoração, de tudo, Pai. Que o Espírito Santo, que foi tão ignorado, foi tão vilipendiado, foi tão massacrado e é tão negligenciado, né, que ele seja colocado no seu local de honra, no seu local de glória, Pai. Trabalha em nós, ó Pai. Trabalha em nós, Espírito. Vem, em nome de Jesus. Nós te pedimos que o Senhor venha completar aquelas palavras que não foram ditas no nosso coração e na nossa mente. Vem, Espírito Santo, toma o teu lugar de honra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.